Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Portal Educação. Eu sou a Julia Lassakoski e hoje nós temos um bate-papo super importante sobre saúde mental, com a nossa convidada especial, Cecília Weiler, que é psicóloga clínica formada pela UNB e especialista em psicologia junguiana. Mas antes de começar, já deixa teu like aqui embaixo, já se inscreve no nosso canal, que a gente está sempre trabalhando para trazer conteúdos tão bons quanto este para vocês. Então, Cecília, primeiramente, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gostaria que você começasse se apresentando para a nossa audiência, contando um pouquinho mais sobre quem você é, como você foi parar na área da psicologia e como está sendo a tua jornada profissional até então. Certamente tu tem muito para compartilhar, né, Cecília? Sim, olá, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, você já me apresentou um pouquinho, né? Sou psicóloga, me formei na UNB, segui pela área da psicologia junguiana, né? Que foi a abordagem que mais me encantou. E como que eu cheguei na psicologia, né? Sempre foi uma área que me encantou muito, né? Claro que quando a gente é mais novo, a gente não tem muito conhecimento, eu tinha muito aquela ideia, né? Um pouco fantasiosa, mas ao mesmo tempo sempre foi um sonho mesmo, né? E, de certa forma, eu gosto muito, né? Gosto muito do que eu faço e sempre quis ir para essa área clínica mesmo. Então, hoje eu estou em consultório particular, atendo adultos e atendo muita demanda, né, de pessoas que chegam com alguma queixa de ansiedade, né, algum desconforto emocional. E a partir dali, né, daquele nosso trabalho, a gente vai trazendo autoconhecimento, vai trazendo consciência para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. E aí aqui nas redes sociais eu busco trazer, né, muito esse tema de saúde mental que é tão importante, que a gente vai conversar hoje, tentando descomplicar um pouquinho, tentando humanizar um pouquinho, né, trazendo para todos que é algo que acontece, que todos nós precisamos, né, nos cuidar em relação a isso, que não é algo, né, não é só uma questão de doença, né, mas sim algo que todos nós podemos prevenir. Então, é algo que eu sempre gosto muito de trazer. Então, por isso é realmente muito legal estar aqui hoje. Eu percebo que hoje já é muito mais comum a gente falar, né, nesse tema saúde mental. E eu quero saber se você acha que isso é uma tendência, que a gente realmente está cada vez mais aberto para conseguir falar sobre os desafios da nossa mente, ou se apesar dessas mudanças, de já termos uma linha de diálogo aberta, ainda enfrentamos muita resistência quanto a isso. Eu acredito que os mais jovens já estão mais abertos a falar sobre isso, né? Inclusive, as pessoas falam, né, abertamente que fazem terapia, que, né, elas buscam ajuda de alguma forma, e isso é algo que já tem mais abertura. Mas ainda, as pessoas um pouco mais velhas, elas ainda têm muita resistência, porque ainda tem muito aquela ideia de que buscar ajuda, né, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra, automaticamente aquela pessoa tem algum problema, né? Aquelas pessoas falam, eu não sou louca, né? Porque eu não preciso. Então, assim, com certeza, hoje já se fala muito mais sobre a saúde mental e eu acho que as redes sociais abriram muito esse espaço, né? Então, vai diminuindo a distância, né? Entre a pessoa saudável e a pessoa adoecida. Então, hoje já se percebe que você pode, né, estar passando por um período ali delicado, que você pode pedir ajuda, então você não precisa necessariamente esperar o seu quadro ficar mais grave. Então, isso vai ficando, sim, mais aberto. As pessoas começam a falar sobre isso. Isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso, porque, assim, o que a gente quer é que mais pessoas trabalhem com a prevenção. Então, a gente não quer receber pessoas no consultório, pessoas, né, enfim, nos hospitais, com quadros graves. Então, a gente quer receber pessoas que queiram prevenir e evitar realmente consequências piores. Então, com certeza, esse caminho vai se abrindo, né? Sim, e até sobre isso, né? Tem uma questão muito importante que fala também sobre os jovens. Muitas vezes é bem complicado esse processo de iniciar a procura por ajuda, né? Então a gente não sabe onde procurar, a gente não sabe como quebrar essa barreira, porque muitas vezes é uma barreira criada pela própria ansiedade, pela própria depressão. Então eu queria saber se você tem alguma dica para quem quer romper essa barreira, quer começar um tratamento, quer procurar ajuda e não sabe muito bem como fazer, está um pouco paralisado ainda. De fato, né? Muitas vezes, por conta justamente
da vergonha, né? Então, às vezes, a pessoa tem vergonha de conversar com alguém próximo para pedir, às vezes, uma indicação. Porque o caminho o mais seguro, muitas vezes, é a indicação. Né? Você conhece alguém que faz terapia ou que conhece um profissional de saúde mental, é muito legal você pedir esse contato, mas eu entendo que nem sempre, né, as pessoas se sentem confortáveis para dizer que está precisando desse tipo de ajuda, ou até mesmo pessoas que fazem terapia não falam, não contam, né, para as pessoas próximas. Então, hoje, acho que o caminho mais fácil é a internet, né? Então, hoje você consegue encontrar profissionais próximos, né? Seja para você fazer um atendimento presencial, mas também hoje você pode fazer o atendimento online, né? Que por conta da pandemia isso ficou muito mais comum e as pessoas viram que funciona da mesma forma. Então, assim, eu recomendo buscar na internet, você pode encontrar inúmeros profissionais e, de certa forma, você já pode também entender um pouquinho do perfil desse profissional, né? Você já pode conhecer ele um pouquinho através das páginas, justamente para ver se você se identifica. E, ao mesmo tempo, né, para as pessoas que falam que às vezes o serviço pode ser um pouco caro, eu recomendo entrar em contato com grandes universidades, né? Muitas delas que oferecem o curso de psicologia, elas oferecem serviços de atendimento gratuito a preço social. Né? Então, por exemplo, eu estou em São Paulo, aqui em São Paulo a USP ela tem um serviço, né, de atendimento, então você pode se inscrever, né, e são alunos, muitas vezes já no final da graduação, que estão ali no processo de estágio, que já oferecem esse tipo de atendimento. E realmente são atendimentos, né, tão bons e éticos, enfim, da mesma forma como se você fosse buscar um profissional no consultório particular. Então, existem várias formas. E também tem os CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, que ele já é, né, associado ao governo, né? Então, toda cidade ela vai ter um CAP, e é um serviço gratuito e aberto, então você não precisa agendar, você não precisa entrar em contato previamente, você pode simplesmente ir até um CAP, e aí você pode procurar na internet mais próximo, e lá você também vai ter uma orientação, né, ou de você ter o atendimento ali, ou uma orientação de onde poder buscar essa ajuda. Uhum. E já que falamos, então, né, sobre questão da educação, os jovens em idade acadêmica, muitas vezes somos muito pressionados, né, por essas obrigações educacionais, aliadas às profissionais também, e muitas pessoas acabam procurando soluções mais rápidas, que por vezes se resume em inserir medicamentos na rotina sem o acompanhamento adequado. Então, o que é possível fazer para a gente conscientizar as pessoas de que isso não é o melhor tratamento possível e reverter esse quadro, porque realmente tem muitos jovens que estão fazendo faculdade agora que acabam recorrendo a isso, né? Sim, com certeza. O que acontece? Nós temos hoje uma cultura de não lidar muito bem com o desconforto, né? Com a dor, com o sofrimento. Então, o que acontece? A medicação ela acaba sendo aquilo que é mais rápido, né? Então, eu estou tendo sintomas ansiosos, eu não estou conseguindo dormir direito, eu estou tendo dificuldade para me concentrar. E aí eu ouvi falar de um amigo meu que tomou uma medicação, que funcionou, e aí muitas vezes eu consigo, inclusive, acesso a essa medicação por esse amigo, e eu tomo sem a prescrição médica. Isso é muito perigoso. Primeiro, porque cada corpo, cada organismo reage de uma forma, e segundo, que nem sempre que funciona para um, funciona para outro, né? Então, na verdade, o problema não está na medicação, né? Está no tratamento sem o acompanhamento profissional, seja psicológico, seja psiquiátrico. Então, acho que a principal questão é não olhar para isso, né, para os desconfortos que surgem como algo que precisa ser imediatamente remediado, mas sim como um sinal do corpo de que alguma coisa não está bem. Então, se eu começo a ter um desconforto, uma ansiedade constante, uma tristeza, um sentimento de vazio constante, eu estou tendo dificuldade de fazer as minhas atividades diárias, eu estou tendo dificuldade de me concentrar, não estou dormindo bem, né? É muito importante que você busque ajuda, porque a medicação, sem a prescrição, ela pode até, naquele momento, diminuir os sintomas ou fazer com que eles desapareçam, mas com certeza não vai tratar a causa, né? Que é o que eu costumo dizer. A gente precisa trabalhar com a causa, com aquilo que está gerando aquele sintoma. Isso pode ser muito perigoso, né? Porque se você não trata adequadamente, isso pode voltar de uma forma mais grave, né?
Por isso que o tratamento precoce ele é sempre o mais, né, o mais indicado nos casos. Sim, eu tenho diagnóstico de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada há alguns anos, e no início, para mim, foi realmente muito difícil entender que eu precisava de uma ajuda contínua e não de um remédio que fosse realmente resolver na hora o problema. Realmente essa questão do imediatismo que temos, principalmente na faixa etária dos 20 aos 30 anos, né? Que a gente quer tudo aqui e agora, e a gente esquece de viver o momento, porque acaba se prendendo a pensamentos futuros, gerados pela ansiedade também, e isso complica muito o nosso tratamento, principalmente porque eu vejo que não só eu, mas muitas pessoas que eu conheço no início da sua jornada com a terapia não conseguiam criar uma conexão com o profissional na primeira sessão e aí achava que aquilo não ia funcionar, que aquilo não ia dar certo, que aquilo ia acabar naquele momento. Então, como é que tu acha que é essa percepção da primeira reação, do primeiro tratamento? Como a gente pode fazer para insistir realmente, não desistir na primeira oportunidade que tem? Tá. Antes de responder, eu vou até agradecer você por ter trazido um pouquinho da sua experiência, porque é sempre muito importante, né, assim, a gente poder falar abertamente sobre isso, né, porque não tem por que ter vergonha, né, eu também tenho ansiedade, eu falo isso abertamente nas minhas redes, também faço tratamento, né, e é sempre muito importante a gente poder falar e humanizar, né, e aí, né, trazendo a sua pergunta, realmente, né, às vezes você encontra um profissional. Primeiro que é difícil, né? Você chegar ali numa sala que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e de repente você tem que contar os seus segredos mais íntimos, ou às vezes coisas que você não gosta de falar para ninguém. O que eu geralmente digo às pessoas novas que chegam ao meu consultório, né? Que elas fiquem muito à vontade para testar mais de um profissional. Então, assim, se você foi e não foi de cara uma pessoa que você se sentiu super à vontade, procure outro. O profissional que te atendeu vai entender, porque a gente entende que para que o trabalho funcione, precisa haver esse tipo de identificação. E isso não vai acontecer com todas as pessoas, isso não tem nada a ver com a gente, não é pessoal, mas é uma questão realmente do vínculo ali que precisa ser construído. Então, se você está na dúvida, se você não se sentiu 100% enfim, adequado ali, não se sentiu à vontade, não desista do processo em si, né? Não diga, a terapia para mim não funciona. Isso não é verdade. Às vezes a terapia com um profissional X que não deu muito certo, mas, né, eu acho que insistir um pouquinho mais, marcar mais de um profissional para você poder avaliar, eu acho isso bem importante, porque muitas pessoas deixam de fazer o acompanhamento terapêutico por conta disso, por conta de uma experiência ruim, por conta de um profissional que não foi tão legal. Então, assim, eu acho que experimentar é o principal ponto aí. Uma coisa que é importante a gente citar também é a questão de que existem várias linhas, né, diferentes dentro da psicologia. Então, tu pode procurar um psicólogo que atenda na linha TCC, outro que atenda na linha sistêmica, e às vezes um tratamento não é o mais adequado para cada pessoa, né? Tem que realmente procurar o profissional que forneça o atendimento, o tratamento que tu realmente precisa. Exatamente. Essas abordagens, elas mudam um pouco, né? A forma ali de lidar com a questão em si. Então, também tem isso. Às vezes você pode perguntar, porque às vezes as pessoas não sabem e não é, né? E acham que todos os psicólogos trabalham da mesma forma. Então, você pode questionar, olha, que linha você segue, que abordagem. A gente vai sempre dizer com o maior prazer, né? E aí você também vai podendo alinhar um pouquinho isso. E quando a gente fala em fatores de risco e fatores de proteção, o que exatamente a gente deve considerar? Tá. Bom, falando de forma bem ampla, né? Então, fatores de risco, né? A gente imagina desde, né, a rotina, né, o ambiente ali em que a pessoa está inserida. Então, por exemplo, a gente pensa ansiedade. O que pode ser fator de risco? Né? Então, uma rotina muito estressora, né? Então, muito cheia, muito atarefada, um ambiente profissional em que a pessoa não tem suporte emocional, ou, por exemplo, como você falou, né, dos jovens que estão, né, estudando, muitas vezes tem muita pressão. Então, assim, eu tenho muitas provas, eu tenho trabalho, eu tenho estágio, eu tenho muita coisa para fazer. Então, isso, né, querendo ou não, se torna um fator de risco para o desenvolvimento de alguns sintomas.
né, um ambiente familiar que não é muito acolhedor, né, que é muito rígido, que de certa forma demanda demais desse jovem, né, então isso também se torna um fator de risco. O próprio histórico, né, de outros transtornos mentais, então já tive depressão lá atrás, na minha adolescência, então isso é um fator de risco para que você possa desenvolver em algum momento outros sintomas, né? Então, doenças pré-existentes. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma doença que me delimita de alguma forma, se eu não posso fazer certas atividades, então isso também pode, de certa forma, ser um fator de risco, né? Então, assim, o ponto principal é pensar no contexto, né? Tudo aquilo que envolve o contexto da pessoa, de que forma aquilo se reflete na saúde mental, né? E pensando também muito na questão a longo prazo, porque o grande problema do estresse não é o estresse em si, porque nós nos estressamos, isso é uma coisa natural. O ponto é quando esse estresse se torna crônico. Então, eu estou numa rotina que eu estou constantemente estressado, meu corpo não consegue relaxar. Então, isso se torna um fator de risco. Pensando no fator de proteção, a gente vai por esse mesmo caminho pensando inverso. Então, você poder ter um ambiente em que você possa ter um cuidado adequado, então, assim, que você possa descansar, que você possa ter uma boa alimentação, porque, assim, mente e corpo físico estão conectados, então não dá para a gente cuidar de uma coisa esquecendo da outra. Então, praticar exercício físico, se alimentar bem, tentar ter uma boa noite de sono, tentar ter momentos de descanso, né? Não só nas férias, não só nos finais de semana, mas ao longo dos seus dias você poder fazer atividades que sejam prazerosas, que te tragam sentido. Isso tudo se torna um fator de proteção. Ao mesmo tempo, também ter uma rede de apoio. Então, você ter, né, não só pensando do ponto de vista profissional, mas também familiar, também entre amigos, ou até pessoas do seu ambiente profissional, né? Você poder falar para as pessoas próximas que você não está bem, que você precisa de um tempo. Isso é muito importante também, porque muitas vezes esse fingir que está bem, né, esse se manter forte o tempo todo, acaba sendo um fator de risco aí para muitas doenças. Sim, e principalmente agora, né, quando setembro chega, que todo mundo lembra que é o mês de atenção ao suicídio e à saúde mental, a gente vê também um aumento bem significativo de postagens nas redes sociais com pessoas oferecendo uma ajuda de escuta para quem precisa. O que eu quero saber nesse ponto é: você acha que essa ajuda não especializada pode acabar tendo um efeito negativo, por mais que essas pessoas se solidarizem para tentar formar uma rede de apoio? Isso pode ter o efeito contrário? Sim, dependendo da forma como essa ajuda é oferecida, isso pode acabar gerando efeito contrário mesmo. Porque o que acontece, né? Como você mesma falou, setembro marca, né, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, o mês todo, né, a gente traz, né, essa lembrança do cuidado, da prevenção, do que é importante falar sobre o tema. Muitas vezes que é um tabu, né? Então, falar sobre suicídio é algo que não é fácil, até mesmo para os próprios profissionais de saúde, é algo que a gente precisa ter muita preparação mesmo para conseguir lidar com essa demanda. E aí, muitas vezes, né, ainda mais com o aumento de profissionais nas redes sociais, essa data se tornou realmente uma forma de você também poder se colocar ali, né? Se torna uma forma de marketing. E isso começou a trazer o tema para o grande público, né? O que, claro, é a intenção, né, do mês, da marca, da data, mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que, né, esse mês, né, ele tem ali, né, esse intuito de trazer esse tema à tona, mas sempre lembrando que temos algumas diretrizes que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar sobre o tema, porque é um tema muito delicado. E aí oferecer a escuta, né, por exemplo, pessoas ali que abrem a caixa de mensagem e se colocam à disposição para ouvir. É importante entender que essa demanda ela é muito intensa. Então, dependendo ali do que você vai receber nessa sua caixa de mensagem, muitas vezes você não vai saber muito bem como ajudar. E isso é muito complicado. Então, na verdade, o que a gente costuma dizer e orientar? Que as pessoas, né, busquem serviços, né, de atendimento adequados. Então, por exemplo, você vai buscar um atendimento hospitalar, se você percebe que está no momento de crise,
Se você tiver o acompanhamento de um profissional de saúde mental, você vai contactar esse profissional, porque provavelmente ele já tem conhecimento ali, né, daquele processo que você está vivendo. E se caso você quiser pedir ajuda a um amigo, uma pessoa da família, que essa pessoa te ajude como? Encaminhando você, levando você a um sistema de auxílio, né? Então, como eu falei, tem os CAPs, né? Tem os atendimentos hospitalares de emergência. No caso de crise aguda, você também pode acionar o SAMU, né? Que é o sistema de atendimento de emergência, que ele também tem preparação para esse tipo de atendimento. E você também tem o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que é, né, um órgão que ele é sem fins lucrativos, né? Ele presta esse serviço voluntário, gratuito, de suporte emocional e também de prevenção ao suicídio. Então, você pode ligar, né, para o telefone deles, que é 188, você pode mandar um e-mail, você pode enviar uma mensagem pelo chat, através do site deles, e ali você vai ter um atendimento de uma pessoa que está preparada para esse tipo de demanda, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de oferecer ajuda, porque não é escuta pela escuta, simplesmente, né? É uma escuta que tem que estar, primeiro, preparada para receber aquela demanda, e segundo, também preparada para orientar aquela pessoa a realmente buscar o atendimento adequado para aquela situação. Sim, e dentro do nosso contexto social e educacional, quais abordagens você considera mais adequadas para a gente falar realmente sobre prevenção, né, ao suicídio? Bom, pensando no ambiente educacional, né, primeiro de tudo, eu acho que entender que esse tema não vai ser só falado ao longo do mês de setembro, né? Eu acho que tem que ser algo presente o ano inteiro, não só no discurso, né, mas também nas ações. Então, né, as escolas e as universidades, é muito importante que elas tenham locais em que o aluno possa ir buscar ajuda, né, quando há essa necessidade. Então, né, algum centro de acolhimento em que essa pessoa possa, né, que tenha ali um psicólogo, um assistente social, alguém que tenha esse manejo de receber esse tipo de demanda, né? Então, para o aluno é muito importante que haja esse espaço, porque infelizmente o que muitas vezes acontece é que esse ambiente educacional ele é muito, ele tem muita pressão, né? Então você tem muitas atividades, muitas demandas, dependendo da área do curso, a gente sabe que até os professores eles acabam tendo aquele perfil muito exigente e isso acaba dificultando essa aproximação, né? Então é muito importante que aquela instituição ela ofereça esse tipo de apoio real mesmo, né? Que escute essa demanda, que acolha, né, de forma livre de julgamento, né? Porque a ideia não é essa, você buscar ajuda e você ouvir algum tipo de crítica, mas de fato poder ajudar e orientar, né? Seja a encaminhar essa pessoa para um atendimento especializado, né? Ou até mesmo entender ali a demanda que seja pontual para poder oferecer algum tipo de retorno, né? Eu acho que é a forma mais mais efetiva, né? Abrir cada vez mais esse canal de comunicação. E como falei para você, né, falando sobre o quanto é importante falar sobre isso. Eu acho que sempre trazer à tona, compartilhar, né, relatos, trazer o tema da saúde mental como algo que faz parte da nossa experiência humana, né? E não como algo que segrega, que diferencia. Eu acho que esse é um ponto importante. Sim, e ainda existe muita confusão entre as diferenças de pensar na morte e ter realmente, de fato, uma ideação suicida. Como é que a gente percebe essas diferenças na prática? Sim, com certeza, né? Como é um assunto muito delicado, e como falei, um tabu, quando vem a ideia da morte, até mesmo para nós, que às vezes podemos pensar, automaticamente já vem um medo, né? E já vem um certo bloqueio, né? Do tipo, eu não posso pensar nesse tipo de coisa, isso é horrível, né? Para algumas pessoas podem até ter esse viés religioso, né? É pecado, eu não posso pensar sobre isso. Então, o que é muito importante diferenciar? Ideias de morte não são a mesma coisa que a ideação suicida. Então, entre o pensamento e o ato em si, existe uma grande distância. Então, em algumas situações, né, de grande sofrimento emocional,
de uma dificuldade de lidar com alguma situação ali que está sendo vivenciada, pode ser, né, que as pessoas tenham essa ideia da morte. O que é a ideia da morte, né? Poxa, seria mais fácil se eu não estivesse aqui, seria mais fácil se eu não tivesse que lidar com isso. Porque, na verdade, ninguém quer morrer, né? Quando vem essa ideia da morte, vem a ideia de não ter que lidar com aquele desconforto, né? O que acontece? Se aquela pessoa que teve aquela ideia da morte e ainda assim ela não busca ajuda, né? Ela não tem uma rede de apoio para poder levar isso, para poder se ajudar de alguma forma, e dependendo, se ela tiver um quadro, né, de algum transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade, e isso for agravando, aí sim você pode ter, né, o desenvolvimento para algo mais grave, como, por exemplo, realmente começar a pensar na possibilidade da morte como um caminho, pensar em como, né, você vai, né, gerar aquele ato, até mesmo as tentativas em si. Né? Então, é muito importante, tanto para quem está em sofrimento, entender que a partir do momento que essa ideia se tocou, não é para desesperar, não é para achar que automaticamente você já tem o desejo da morte, mas ao mesmo tempo é um sinal, como vários outros, de que talvez seja o momento de buscar ajuda. Né? E ao mesmo tempo, para quem está do lado de fora, prestar atenção no comportamento das pessoas ao redor. Nós não podemos dizer, né, que sempre é possível perceber, porque tem muitas pessoas em sofrimento que conseguem esconder muito bem esse sofrimento. Então, não é justo, né, levar essa responsabilidade toda para as pessoas ao redor, porque nem sempre elas conseguem perceber, mas ao mesmo tempo, se possível, ir observando. De repente, essa pessoa, ela se fechou, ela já não está mais fazendo as atividades que antes fazia, ela começa a trazer frases do tipo, nossa, era melhor que eu não estivesse aqui, vai ser muito melhor quando eu não estiver aqui, né? Nossa, eu queria desistir de tudo, eu não aguento mais, né? São frases que a gente já pode começar a ficar um pouco mais atentas e, quem sabe, questionar, né? É muito importante também falar sobre isso. As pessoas têm muito medo de perguntar, né? Ah, você já pensou na morte como uma possibilidade? Nossa, se eu falar isso, a pessoa, se não pensou, ela vai começar a pensar. E, na verdade, isso é um mito, né? Não é assim que funciona. Então, você pode, sim, perguntar, olha, eu percebi que você está falando muito isso, está acontecendo uma coisa, está tudo bem, você quer ajuda, né? Isso ajuda muito, às vezes, a outra pessoa poder se abrir. Então, é um caminho para essa possibilidade. Sim, e muitas vezes pode acabar, claro, né, não sendo uma ideação suicida, mas pelos sinais e pela dúvida, sempre vale a pena a gente tentar lidar com a situação da forma adequada, né? E sobre isso, eu acredito que mais importante do que perceber esses sinais é saber como agir quanto a eles. E definitivamente nós que não somos da área não sabemos como agir. Então, eu queria saber se existe alguma abordagem adequada nesses casos, uma forma que tu acha que poderíamos realmente conseguir agir da melhor forma. Tá. É interessante você trazer isso, porque, assim, inclusive na página, né, do Setembro Amarelo, né, que eles têm ali uma descrição, enfim, do que é todo o projeto, e aí eles trazem, né, essa ideia de que quando você não sabe como ajudar, a forma mais simples e eficaz é perguntar para a pessoa. Então, assim, tem alguma coisa que eu possa fazer para você? Essa frase, ela resolve muitas dessas dúvidas, porque, na verdade, não existe uma resposta que vai se encaixar em cada indivíduo. Então, vai ter gente ali em sofrimento que vai dizer, olha, eu quero poder falar sobre isso, então, né, eu quero, poxa, eu preciso de um abraço, a pessoa pode começar ali a chorar e precisar de um suporte. E tem pessoas que falam, olha, eu preciso de um tempo, mas obrigada por perguntar. E claro, né, você pode perceber ali uma certa resistência, e aí, ao mesmo tempo, né, ficar atento justamente para oferecer essa ajuda no sentido de, olha, você, né, pensando você que está ali ajudando, você não tem formação para isso e nem é obrigação de todo saber o que se deve fazer. Então, de novo, né, o caminho é sempre encaminhar aquela pessoa para algum profissional que vá ajudar. E aí isso vai depender do grau, né, de gravidade daquele quadro. Então, por exemplo, é uma pessoa que está em sofrimento, mas ela não está em crise aguda,
né? Ela está passando já por um período um pouquinho mais longo. Então, o que pode ser interessante? Encaminhar, né? Levar ou sugerir ou oferecer, né? Que essa pessoa vá em busca de um psicólogo, né? E aí você pode até se oferecer, olha, eu conheço, eu posso entrar em contato, você quer que eu vá com você na primeira consulta? É claro que a pessoa não vai entrar junto, mas ela pode ficar esperando na sala de espera. Isso é importante, muitas vezes, para a pessoa que precisa de ajuda. Agora, né, você percebe que a pessoa já está num nível mais grave. Então, por exemplo, você percebe que tem ali algum tipo de atitude de ferir a si própria, a pessoa que já tem algo um pouco mais grave, talvez é o caso de acompanhar essa pessoa num atendimento de emergência, né? Algo que já seja um pouquinho mais pontual, que não dá para esperar até chegar à consulta. E, claro, em casos bem mais graves, você percebe que a pessoa está numa crise aguda, aí sim, acionar o SAMU. É a forma mais eficiente de poder assistir uma pessoa em crise, e ali os profissionais vão poder medicar, se necessário, acalmar aquela pessoa, para que aí sim, depois, você possa pensar junto com ela formas de ajudá-la, né? Uhum. E existem processos preventivos que a gente pode tomar para diminuir o desencadeamento de crises de ansiedade, possíveis ataques de pânico, principalmente falando na questão educacional, né? Até trazendo outra experiência da minha relação com o transtorno de ansiedade generalizada. Em um período da minha vida acadêmica, eu tinha crise de ansiedade na hora de ir para a faculdade. Eu não conseguia sair de casa, eu tinha ataque de pânico, eu começava a chorar, me faltava ar, eu realmente passava mal de chegar a quase desmaiar por não conseguir sair de dentro do meu apartamento para enfrentar a faculdade, por exemplo. E isso é uma recorrência entre muitas pessoas na faixa aí dos 20 a 30 anos, principalmente, que é quem mais está na faculdade hoje. E a gente realmente não sabe como fazer para diminuir isso, para interceder nessa questão, principalmente quando a gente ainda não está em tratamento. Uhum. Bom, em casos, né, mais agudos, né, como que você trouxe da sua própria experiência, eu recomendo fortemente que procure um profissional mesmo, né, porque aí a gente já está falando de sintomas frequentes que geram, né, uma incapacidade ali no dia a dia de realizar as tarefas. Então, quando você já não consegue sair de casa para você ir para a aula, ou você não consegue fazer as provas, né, isso já indica que tem ali um nível de sofrimento alto, e aí vai ser necessário uma intervenção, tanto psicológica ou até mesmo, em algum momento, medicamentosa, né? Agora, pensando do ponto de vista da prevenção. Então, vamos pegar alguém que está ali no ambiente educacional, mas que não tem ainda os sintomas, né? E que não quer desenvolver os sintomas. Então, é muito importante trabalhar essa consciência, né? Do momento em que está se vivendo ali. Então, assim, nós estamos em uma sociedade que, querendo ou não, exige muito de nós, né? Exige muita produtividade, existe muita entrega, né? Valoriza-se muito o trabalho e, de certa forma, não valoriza o descanso, né? A gente tem um pouco de culpa, às vezes, por descansar, né? Eu, por exemplo, na minha época de cursinho, né? Eu estudei em um cursinho que os professores, eles estimulavam, né? Enquanto eles dormem, vocês estudam, e vocês são melhores por isso, e vocês vão ser melhores que eles por isso. Então, assim, isso é muito adoecedor. E, infelizmente, a gente sabe que esse cenário acontece em diversas instituições educacionais. Então, o aluno que está ali, claro, nem sempre ele vai ter maturidade para saber diferenciar isso, mas, ao mesmo tempo, é importante entender, né, que a gente sim precisa estudar, e é muito importante, a gente precisa se dedicar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de descanso, para o nosso cérebro absorver o conteúdo, para o nosso corpo dar conta do dia a dia, a gente precisa ter momentos de pausa. A gente funciona dessa forma, é movimento e pausa. Então, né, como eu estava falando lá, quando você me perguntou dos fatores de proteção, a gente pode pensar mais ou menos da mesma forma. Então, tentar construir uma rotina equilibrada, né? Se você passa 10, 12 horas do seu dia estudando e trabalhando e fazendo as suas coisas e obrigações, você vai ter pouquíssimo tempo acordado para poder fazer alguma coisa que seja prazeroso, né? Inclusive, muitas pessoas nem sabem, né? Muitas vezes no consultório eu pergunto, o que você gosta de fazer? E a pessoa me olha e fala, não sei.
né? Porque muitas vezes falta tempo para fazer coisas. Então, é muito importante encontrar uma atividade que seja prazerosa, que não tenha não necessariamente relação com aquele estudo, que não tenha relação com aquele trabalho, que não tenha um fim, né, lucrativo, mas que seja apenas prazeroso, relaxante, né? Alimentação saudável, atividade física, isso tudo são formas de prevenção. E, claro, vida social também, né? Agora a gente está retomando aos pouquinhos, e isso é uma coisa muito importante também para cuidado da saúde mental. Isso entra, acredito eu, um pouco na nossa responsabilidade coletiva também, né, enquanto sociedade, de construir ambientes realmente saudáveis para o nosso próprio convívio, né? E falando sobre isso, eu queria saber também como tu acha que coletivamente podemos construir um ambiente melhor, com menos fatores de risco, mais fatores de proteção. Eu acho que a nossa linha de diálogo hoje, de já sermos mais abertos para falar sobre isso, já influencia muito nisso, né? Mas tem mais alguma coisa que podemos fazer enquanto sociedade para juntos construirmos esse cenário? Eu acho que é uma pergunta extremamente importante, né? E ela é muito complexa, né? Porque aí a gente pensa que estamos falando em vários níveis, né? A gente está falando desde o nível privado, né, até a nível público, né? Então, por exemplo, o fato de vocês estarem, né, estimulando esse tipo de diálogo aqui, isso já é muito importante. Então, é uma forma da gente trazer, né, para o coletivo que, assim, as pessoas, né, elas têm, né, um sofrimento emocional, isso é importante, isso é relevante, isso precisa ser cuidado. Da mesma forma, né, se a gente pensa a nível privado mesmo, as instituições, né, então as empresas poderiam oferecer, né, apoio, acolhimento, e não só no diálogo, na fala, né, mas na prática. Então, de nada adianta você dizer ali que você, né, é a favor do cuidado e prevenção da saúde mental, mas você estimula que seus funcionários trabalhem e respondam e-mail às 11 da noite. Isso não é condizente, né? Então, respeitar também o momento de descanso, né? Ao mesmo tempo, pensando a nível público, né, que o governo possa oferecer cada vez mais, né, espaços aí para que a gente possa falar sobre isso, porque infelizmente a gente sabe, ainda mais num país tão desigual economicamente, existe, né, muito mais espaço de cuidado para as pessoas que têm uma condição financeira melhor, né? Então, infelizmente ainda para as pessoas que passam fome, né, como que a gente vai falar então de que essa pessoa vai buscar um atendimento no consultório, uma coisa muito distante. Então, é muito importante também que você tenha espaços de acolhimento para que as pessoas possam também, né, ter escuta independente do ambiente, né, do nível social em que elas estejam. Então, e ao mesmo tempo, né, eu acho que cabe a cada um de nós falar. Então, o fato de você, por exemplo, compartilhar a sua experiência é uma forma de você, de certa forma, ajudar coletivamente. Porque quanto mais pessoas falam sobre isso, mais a gente vai desmistificando, né? A gente vai transformando esse tema que era um tabu, que era algo vergonhoso, em algo natural, em algo que pode, que deve ser falado. Eu acho que a gente tem um caminho pela frente, mas com certeza a transformação já está acontecendo. Sim, eu vi um post no teu Instagram que eu achei muito interessante, que traz uma frase que é bem pertinente, que ela fala o seguinte: quanto do presente você perde por estar com a cabeça focada apenas no futuro? E eu acho que, falando principalmente sobre ansiedade, é exatamente isso que a gente tem que pensar, porque nós nos apegamos a acontecimentos futuros e deixamos de viver o presente. Então, de que forma a gente consegue se conectar melhor com o aqui e o agora? Que legal você ter trazido essa frase, né? Porque, assim, eu gosto bastante de trabalhar com esse tema da ansiedade, justamente porque eu, né, convivo com ela, então, assim, é algo que está muito presente e, de certa forma, muito presente no nosso momento hoje, social mesmo, né? Muitas pessoas não necessariamente desenvolvendo transtorno ansioso, mas tendo uma dificuldade de lidar com essa ansiedade. Então, assim, de fato, né, se a gente for descrever a ansiedade como uma frase, é isso, né? É o pensamento no futuro o tempo inteiro. Então, como trazer, né, o foco para o presente? Existem inúmeras formas. Eu acho que a primeira coisa é ter consciência disso, né? De que a gente tem que estar vivendo o momento presente.
né? Então, assim, sim, nós temos preocupações, nós temos planos, nós temos objetivos, mas, ao mesmo tempo, não se esquecer que o hoje é o que nós temos no momento. Então, assim, eu estou, né, e aí pensando, por exemplo, no nível educacional, nível profissional. Então, assim, às vezes, né, nossa, eu vou usar todo esse tempo que eu tenho agora aqui, né, eu vou para focar naquilo lá na frente. Legal, né? Mas como que fica a sua saúde mental hoje? Porque existe um grande risco de você adoecer nesse processo, né? Então, sempre trazer o foco para o momento presente no sentido de também poder aproveitar. E aí, de novo, vem aquela questão de fazer coisas que sejam prazerosas. Porque como eu vou aproveitar o momento presente, se o meu presente ele é cansativo, estressante, né, angustiante, então eu preciso ter coisas no meu momento que sejam prazerosas. Então, poder, por exemplo, fazer uma refeição, seja com a minha família, ou seja eu comigo mesma, mas um momento em que eu possa sentar à mesa e comer uma comida gostosa, né, ouvir uma música que eu gosto, fazer uma atividade que me é prazerosa e estar consciente, né, então deixar o celular um pouquinho de lado, né, desligar um pouquinho a TV e focar naquilo que está fazendo. Querendo ou não, hoje a gente é muito multitarefa, né? Então eu estou vendo uma série, respondendo mensagens e vendo fotos nas redes sociais. E isso não é muito interessante, porque eu vou estimulando cada vez mais esse foco nas outras coisas e eu não consigo focar numa coisa só. Então, é importante a gente, porque isso, de certa forma, também é um hábito que precisa ser desenvolvido. Então, vez ou outra, parar um pouquinho, focar no momento presente pode ser interessante para você começar a se habituar novamente. Acho válido a gente ressaltar novamente a questão do Centro de Valorização da Vida, o CVV, porque muitas pessoas às vezes não acham que tem tempo para buscar ajuda, e o CVV, através do telefone 188, você consegue um atendimento profissional e especializado, né? Então, ele é um atendimento gratuito, voluntário, e acontece 24 horas por dia. Eu acho que isso é a parte mais importante, porque às vezes pode acontecer de desencadear uma crise de ansiedade ou alguma coisa mais forte durante a noite, não sabendo onde procurar, às vezes a pessoa simplesmente desiste, né? Então é importante a gente sempre relembrar que o CVV é um ponto de apoio muito importante e útil, que deve ser utilizado quando a gente precisa. E aliado a isso, eu também quero saber se tem algum outro ponto sobre essas questões de saúde mental que tu queira compartilhar com a gente. Tá. Bom, eu acho que, né, o mais importante é justamente poder falar sobre isso, né? Assim, fale como você está se sentindo, né? Não fique guardando, não fique escondendo, né? Tanto dos outros quanto de você mesmo, né? Não tenha medo de encarar o fato de que talvez você precise de ajuda. Essas últimas semanas, né? Eu ouvi uma fala de uma paciente que eu achei muito interessante, né? Que ela trouxe assim, né? Falando um pouquinho sobre o processo terapêutico para ela, e ela trouxe que uma das coisas mais importantes para ela ali era perceber que ela tinha limitações. E que, por mais óbvio que aquilo parecesse, era muito importante para ela perceber e respeitar isso. E eu acho que esse é um ponto muito importante para a nossa saúde mental. A gente não dá conta de tudo. E isso não significa que nós não somos bons o suficiente, significa que nós somos humanos, né? E muitas vezes esquecemos que terão dias em que eu vou estar mais ativa, terão dias em que eu vou estar mais cansada, que eu vou estar mais com energia mais baixa. E, ok, né? Aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essas limitações e percebendo que esse nível, né, essa dificuldade, ela está maior, ela está mais difícil ali de lidar, buscar ajuda. Buscar ajuda, né, como uma frase que muitas pessoas usam, né, não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Coragem de expor sua vulnerabilidade e entender que sim, às vezes eu sozinho não estou dando mais conta e que eu preciso de alguém que tem possibilidade de me ajudar. Então, isso é muito importante, né? Então, acho que seria algo que eu gostaria de deixar aí para vocês, para poderem refletir um pouquinho. É aquela questão, né, de entendermos que tá tudo bem não estar tudo bem o tempo todo, né? É basicamente isso, Exato. a gente saber que nós vamos travar, nós vamos estar mais improdutivos em algum momento, e tá tudo bem, porque é parte do nosso processo como ser, como Uhum. sociedade.
e isso é muito importante, né? Porque pesa bastante na vida de muitas pessoas por acharem que é só comigo que está acontecendo isso, a minha vida está acabada, não tenho mais o que fazer. Mas não, principalmente em tempos de pandemia, que estamos mais reclusos, se tornou cada vez mais difícil lidar com algumas questões. Então, é importante realmente a gente falar sobre isso, a gente trazer esse assunto. E gostaria principalmente de agradecer a você por essa conversa, por trazer todos esses pontos para nós. E para finalizar o nosso bate-papo, que acredito que foi muito produtivo, eu queria saber de ti como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais, algum outro recadinho final que queira deixar? Bom, primeiro queria agradecer mais uma vez, realmente acho que foi um papo bem produtivo. Eu adoro falar sobre esse assunto, eu acho muito importante, muito relevante, então agradeço mesmo. E bom, eu tô no Instagram como psicóloga Cecília Weiler, tenho meu site também, ceciliaweiler.com. Eu atendo presencialmente em São Paulo, mas eu também ofereço atendimento online, né? Então, se precisar, eu posso tanto passar informações sobre o meu trabalho, mas também me coloco à disposição para poder passar indicações de profissionais que eu confio, ou enfim, se tiver ficado alguma dúvida em relação ao que a gente falou hoje aqui, se tiver alguma dúvida em relação a outros pontos de atendimento, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho lista de alguns lugares que oferecem atendimento gratuito, então, se quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dessas dúvidas, eu fico à disposição. Então, pessoal, por hoje é isso. Esse foi o nosso bate-papo sobre saúde mental com a querida Cecília Weiler, que vocês podem procurar nas redes sociais. Esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, que vamos responder a todos. Muito obrigada e até a próxima.